boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 13h você curte, comenta, compartilha a nossa transmissão, participa também pelo WhatsApp, enviando perguntas aos nossos entrevistados. Olha, o número 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01. Sexta-feira chegou, você já sabe, a edição do programa Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E hoje nós vamos ter por aqui uma aula, nós vamos mergulhar na história. Vamos receber aqui para essa conversa o Tenente-Coronel Sérgio Marques, historiador e mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Tudo bem, Coronel Sérgio Marques? Boa tarde. Boa tarde a todos. Um grande privilégio estar no programa Gente que Fala. Muito obrigado pela presença. Também com a gente, Marcos Carmo, professor de História, pesquisador, palestrante. Ele é presidente da seccional jauense da Sociedade Veteranos de 32 MMDC. Tudo bem, professor Marcos? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, amigos ouvintes da Gente que Fala. É um prazer estar aqui com vocês. 12:02, vamos então aqui ao início da nossa conversa, como eu destaquei aqui na nossa abertura, um mergulho na nossa história, porque São Paulo celebra amanhã, 9 de julho, os 90 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, que tinha por objetivo derrubar Getúlio Vargas do poder e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Getúlio assumira a presidência após um golpe de Estado decorrente da Revolução de 1930, que derrubou o então presidente da República, Washington Luiz, e impediu a posse do seu sucessor, eleito em março de 1930, o paulista Júlio Prestes. Após quase 3 meses de intensos combates em 4 frentes do Estado, o conflito foi encerrado em 2 de outubro de 1932, com a rendição do Exército Constitucionalista. Coronel Sérgio Marques, vamos lá contar essa história que já tem 90 anos. Eu sempre destaco por aqui, toda vez que a gente fala de história, a importância de a gente voltar ao passado, recontar as coisas que precisam ser recontadas para que erros, né, tomados no passado não se repitam no presente e muito menos no futuro, para que a gente não deixe morrer fatos importantes. A gente precisa, o tempo todo, levar essas informações para as novas gerações. Para a gente começar a falar de 1932, a gente deve, em vez de começar no 9 de julho, a gente deve falar primeiro de 23 de maio, a morte de Martins Miragaia, Drauzio e Camargo, ou não? A gente pode começar já de 9 de julho. O que você acha? Na realidade, podemos fazer até um pequeno retrocesso ainda histórico, né? Em 1922, quando começa um movimento tenentista no Brasil, através do Forte de Copacabana, né? Aquele movimento que tentava mudar a cara do Brasil, porque nós vivíamos em plena Primeira República, né? Que foi de 1889 até 1930, e as eleições eram totalmente fraudulentas, existia chamado voto de cabresto, não é isso? Que todo mundo sabia quem venceria as eleições. O voto era aberto, diferentemente dos dias atuais, que nós temos o voto secreto. Na época era aberto. E na sequência, em 22, nós tivemos o movimento da Revolução Esquecida, que agora no dia 5 de julho também completou o aniversário da Revolução de 24, a Revolução Esquecida, que é uma continuação de 22, que resultou na coluna Miguel Costa Prestes, que percorreu 25 mil quilômetros do Brasil, tentando derrubar o presidente Arthur Bernardes para mudar o Brasil também, e que culminou em 1930 com um outro golpe de Estado e a assunção de Getúlio Vargas no poder, né? Os tenentes diziam que a revolução não era deles, mas eles acabaram aproveitando a oportunidade para derrubar, entre aspas, a República Velha. 23 de maio, né, uma data que todas as cidades do interior do estado de São Paulo têm uma avenida que se chama 23 de maio, né, quando se deram os episódios que acabaram resultando na morte de 4 pessoas, que falam que eram estudantes, porque é muito bonito falar que é estudante, mas, na realidade,
era apenas um dos 4, né, o Drauzio, que tinha 14 anos, era estudante. Os demais já eram homens formados, mas entrou na história como os 4 jovens que morreram na Praça da República. Eles tentaram invadir a sede do Partido Popular Paulista, que era o partido representante de Getúlio Vargas em São Paulo. Lá no seu interior existia uma milícia apoiadora do PPP, do Partido Popular Paulista, e foram recebidos a balas. E os 4 que morreram eram o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que acabaram resultando o acrônimo MMDC, que a partir daquele momento se tornou um grupo secreto que tentava, através de ligações com o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, principalmente, a derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas, que evidentemente era uma ditadura. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, né, professor Marcos? Na realidade, até o Rio de Janeiro também tinha algumas conexões com o estado do Pará, com os estudantes da Bahia, mas os principais estados ali, inclusive no aspecto bélico, eram Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Só que Getúlio Vargas, quando soube dessas ligações, ele acabou prendendo as lideranças constitucionalistas, principalmente em Minas Gerais, né? Então, Minas Gerais, que viria apoiando a Revolução Constitucionalista, ela acabou dando tiros contra a Revolução Constitucionalista. A mesma coisa aconteceu no Rio Grande do Sul, inclusive lá no Rio Grande do Sul houve um foco de resistência militar constitucionalista, mas foi rapidamente abafado, e esses 2 estados que marchariam irmanados no Rio de Janeiro para derrubarem o governo de Getúlio Vargas, acabaram virando as armas contra São Paulo, contra a Revolução Constitucionalista. Pois Professor Coronel, Marcos, sim. O Mauro havia perguntado aqui em relação a 1930, eu acredito, não é, Mauro? Sobre Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul, é isso, né? Sim, quando do golpe de Estado, né, por Getúlio Vargas, né, que impediu, que derrubou Washington Luiz e impediu a tomada de posse do paulista Júlio Prestes, que tinha sido eleito diretamente, não? Exato, essa foi a Aliança Liberal disputando eleições com Júlio Prestes em 1930. A Aliança Liberal era formada por Rio Grande do Sul, Minas e Paraíba. Mas eu acho interessante que esses estados que acabaram sendo os protagonistas na chamada Revolução de 1930 também contavam com apoio de populares e até parcelas da classe média e alguns até da elite de São Paulo, acreditando em mudanças que Getúlio traria com a Revolução de 1930. Então, aqui em São Paulo, nós tivemos o Partido Democrático, que era a oposição ao Partido Republicano Paulista, dos cafeicultores, etc. O Partido Democrático, liderado pelo Dr. Francisco Morato, apoiou a Revolução de 1930, populares em São Paulo apoiaram, aclamaram Getúlio pelas estações onde ele passou com o trem da Vitória, em 1930. Então, havia uma esperança de mudanças realmente no Brasil. Com as leis trabalhistas tão esperadas, e só teríamos a consolidação dali a 10 anos, uma nova Constituição para o país, voto secreto para o país, e Getúlio, como dizia o grande mestre Hernani Donato, grande historiador que pesquisou sobre 32, Getúlio fez o governo provisório se eternizar na sua provisoriedade, o que fez Getúlio perder o apoio até de populares de São Paulo. E em 1932 houve essa reação contra a ditadura do Getúlio. E agora, interessante, num governo provisório que foi de 30 a 45, né? Provisório. Inclusive, tem uma passagem, tem até filmes a respeito do Trem da Vitória, que o professor Marcos falou. Ele foi devidamente aclamado aqui na cidade de São Paulo. Getúlio Vargas, ali em outubro de 1930, né, durante a Revolução, antes dele chegar no Rio de Janeiro, ele foi realmente, existia uma esperança efetiva de mudança para o Brasil, né, que não veio na mesma proporção que as pessoas desejavam, né? Daí surgiu em 1932. Agora, Coronel Sérgio Marques, para a gente esclarecer, existe, porque o tempo passa, né? Enfim, as pessoas acabam
perdendo um pouco a mão da história e falam coisas que não têm nada a ver. Muita gente comenta, não, a Revolução de 1932 é porque São Paulo queria se separar do Brasil. Não é absolutamente nada disso. Existiu uma revolta contra Getúlio Vargas, que com o golpe de 1930 governava o país, rasgou a Constituição para governar o país, e o que se queria era uma nova Constituição. Daí o nome, Revolução Constitucionalista de 1932. A gente precisa sempre esclarecer este ponto, né? Sim, uma das primeiras providências de Getúlio Vargas em 1930 foi rasgar a Constituição de 1891, que era a segunda da República no Brasil e a primeira da República, e ele acaba governando por decretos-leis. E uma outra ação que ele tomou, podem criticar o que for Getúlio Vargas, mas ele era um homem extremamente habilidoso, né? Em 1930, o que ele fez? A Força Pública Paulista, que é a atual Polícia Militar do Estado de São Paulo, era conhecida como o Pequeno Exército Paulista. Então, a Força Pública possuía a artilharia, possuía a aviação de caça, aviação de bombardeio, evidentemente com aeronaves de época. Surgiu uma norma transferindo todo esse parque de material bélico pesado da Força Pública para o Exército Brasileiro. Ele sabia que teria que desarmar, vamos assim dizer, a força pública, que acabou sendo a espinha dorsal da Revolução de 32, mas ela acabou ingressando desarmada, né, devido a essa astúcia de Getúlio Vargas, que acabou desmantelando o poderio bélico da força pública paulista, né, nesse período. Agora, professor Marcos, como é que foi na trincheira ali? Como é que começa a Revolução de 1932? Qual era o poderio bélico de cada um dos lados? Pois é, o começo, na verdade, nem seria no dia 9 de julho. Havia um combinado para se começar a revolta no dia 14 de julho, o início da Revolução Francesa, a tomada da Bastilha. E iria começar a Revolução justamente no Rio Grande do Sul, que era o estado que deu o suporte a Getúlio, inclusive com antigos aliados de Getúlio, antigos ministros de Getúlio, que pediram demissão do governo provisório, dadas as truculências, a opressão do governo provisório, sobretudo com a Legião Revolucionária, que em São Paulo, como disse o coronel, se transformou num Partido Popular Paulista, né? Então, Rio Grande do Sul ia começar a Revolução contra Getúlio, Minas Gerais daria apoio, Santa Catarina também já havia prometido apoio ao movimento, Mato Grosso. Bom, nós tínhamos, de todas as regiões do Brasil e de muitos estados do Brasil, o apoio por líderes políticos, por oficiais, comandantes militares, por grupos de civis e associações, etc. No entanto, também estava combinado que, no caso de algum líder civil ou militar ser afastado por Getúlio, nós começaríamos a Revolução imediatamente, e esse foi o problema. São Paulo cumpriu o combinado. Quando foi no dia 8 de julho, portanto, hoje nós temos 90 anos, quando foi no dia 8 de julho, o comandante militar do Mato Grosso, o general Klinger, Bertoldo Klinger, foi afastado por Getúlio do comando militar do Mato Grosso. E nós precisávamos do apoio do Mato Grosso. Ele foi afastado, no dia seguinte, São Paulo começou a luta. E esse foi um dos argumentos utilizados por Getúlio para se convencer líderes políticos e militares de que São Paulo era infiel, São Paulo era desleal, São Paulo, com a sua dita arrogância das elites da República Velha, queria sair na frente, vamos colocar assim. E daí começou a luta no dia 9 de julho, ainda esperando esse apoio. E parte desse apoio veio no decorrer da Revolução, com voluntários, ou mesmo com grupos militares que se apresentaram em São Paulo. Tem casos de voluntários que vieram a pé para São Paulo e se apresentaram como voluntários, mas lideranças políticas e militares acabaram ou sendo afastadas ou convencidas por Getúlio, e São Paulo acabou praticamente sozinha em 32. Para não falar que São Paulo estava exatamente sozinha, nós tínhamos apoio de um Estado que ainda não era Estado em 32.
o estado do Mato Grosso do Sul, era o território de Maracaju, e foi o que nos deu apoio em 32. Mas, como disse aqui o Coronel Marques, acabou se acreditando que São Paulo faria uma luta separatista, ou que, a meu ver, é pior ainda, porque está em todos os materiais didáticos, todos, que era uma luta meramente elitista de São Paulo, reacionários de São Paulo, do café, querendo voltar ao poder federal, o que não é verdade. Poxa vida, nós tivemos mais de 200 mil voluntários civis no Estado, fora aqueles que vieram de outros estados, repito, e que eram imigrantes também se alistando em outros estados, focos de luta. Né? No Rio Amazonas, nós tivemos a segunda maior batalha naval da América do Sul, foi constitucionalista. Hernani Donato, repito de novo, o grande mestre estudioso, Hernani Donato nos lembra que no Pará, a bandeira paulista, que não era bandeira paulista, era bandeira de manifestação, chegou a ser hasteada, chegou a ser usada. No Rio Grande do Sul, havia táticas de guerrilha para ajudar São Paulo, e não foi uma luta meramente elitista. Alguns dizem, principalmente, o argumento da manipulação sobre as camadas populares, que não saberiam o que é Constituição e etc. Mas eu reforço o meu pedido de que esses que defendem essa ideia reflitam um pouco mais com respeito a essas pessoas que se doaram por uma causa, lutaram por 3 meses em trincheiras, com dificuldades, de falta de comida, até falta de munição, de armamento, Sim. E acreditaram na força da liberdade. Coronel Sérgio Marques, o professor Marcos levanta um número, 200 mil voluntários. Na verdade, não se sabe exatamente quantos voluntários participaram disso tudo, quantos morreram, quantos foram atingidos, não morreram, mas viveram sequelados aí durante muitos anos também, né? Então, nós temos números das tropas da Força Pública Paulista e do Exército, e das guarnições federais do Exército Brasileiro aqui em São Paulo. Então, foram em torno de 10 mil soldados da Força Pública, bem como 3 mil soldados do Exército Brasileiro, dos quartéis aqui do Estado, né? Então, o Forte de Itaipus em Santos, os quartéis de Lorena, Jundiaí, Rio Claro, Osasco, né? Então, todos esses quartéis... e mais alguns quartéis também do sul do então estado do Mato Grosso, né? Que era uníssono. O norte acabou sendo ditatorial e o sul, como o professor Marcos falou, né? Acabou se formando o estado de Maracaju, constitucionalista. E mais de 70 batalhões de voluntários foram constituídos no estado de São Paulo, né? Então, o número exato de quantos soldados, eu não duvido de chegar mais ou menos nessa cifra. O problema é que não existia armamento para toda essa gente, porque em 1930, lembrando mais uma vez, Getúlio Vargas, ele acabou por desarmar São Paulo, em especial a força pública, né? Pois é, a partir desse ponto, coronel, como é que São Paulo conseguiu suportar 3 meses na batalha, enfim, diante deste poderio do governo federal na ocasião? Bom, antes de tudo, 1932 é uma virada de página no Brasil, porque o país, com uma tradição altamente autoritária até aquele momento, São Paulo levantou em armas clamando por uma Constituição. Então, você falar de Constituição em um país que a tradição é autoritária, realmente é uma grande novidade, uma grande virada de página. A indústria paulista, né, a indústria civil paulista, de um dia para o outro, ela foi transformada numa indústria bélica. Então, na criação de capacetes, de granadas, de munição, de armamentos, de bombardas, por exemplo, a bombarda era um pedaço, né, de aço, de ferro, foi extraído, de regra geral, de trilhos de trem, e no interior desse bloco de ferro era colocada uma bomba que era lançada no território inimigo. Isso é chamada BBB, né? Bombarda do Major Marcelino, né? E que era da Força Pública. Ele era professor do que hoje seria a Academia do Barro Branco. E tanto que esses materiais eram tão recentes
que um dos testes, exemplo da bombarda, que foi realizada onde hoje é o aeroporto de Congonhas, ali na ponte aérea Rio-São Paulo, no teste dessa bombarda, o seu criador, que era o capitão Marcelino, e o comandante-geral da Força Pública, que era o major, o coronel Júlio Marconi Salgado, a bomba, em vez de ser expelida, ela acabou explodindo no interior desse tubo. E esses dois soldados da Força Pública, o comandante-geral e o capitão Marcelino, acabaram mortos pelos estilhaços da explosão dessa camada de ferro. Muitos engenheiros perderam também partes do corpo, como braços, foram mortos, porque a granada paulista, o que acontecia? Aquele material que havia reação química, os portos estavam fechados, então nós não podíamos importar materiais, porque a Marinha de Guerra ela acabou não sendo ativa na guerra, mas ela bloqueou o Porto de Santos, então nós não poderíamos receber materiais. A Marinha, a parte da aviação da Marinha de Guerra que atacou São Paulo, atacou, por exemplo, Cubatão foi bombardeado pela aviação naval da Marinha do Brasil. Então, o que aconteceu? Foi criando o que podia. Então, muitos materiais que eram colocados nessas granadas eram um material muito reativo, então qualquer coisa explodia. Então, muitos engenheiros morreram nesse período. Então, e uma outra situação interessante é sobre a mulher, voltando para esse aspecto. Muito se fala que, a partir do ataque a Pearl Harbor, lá nos Estados Unidos, né, em 7 de dezembro, lá no Havaí, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão, à Alemanha e à Itália. Sim, mais adiante, na Segunda Guerra Mundial. E as mulheres foram trabalhar nas indústrias para liberar o capital humano masculino para a guerra. Aqui em São Paulo aconteceu um fato similar. As mulheres foram para as indústrias, né, para a fabricação desse capacete, da munição, né, trabalharam também na linha de frente como enfermeiras, trabalharam cada cidade tinha a chamada Casa do Soldado, que o combatente ficava uma semana, 10 dias nas trincheiras, depois ele tirava uns 2, 3 dias de descanso. Quando ele chegava na cidade, tinha uma casa de soldado gerenciada pelas mulheres, ele tinha fardamento limpo, ele tinha alimentação de qualidade. Então, toda a sociedade acabou se irmanando pelo ideal comum, que era a derrubada de Getúlio Vargas e uma nova Constituinte, que viria 2 anos depois, né? A Constituinte no ano seguinte e a promulgação da nova Constituição em 1934, que é tema que provavelmente podemos abordar. Esse ponto, professor Marcos Carmo, o coronel Sérgio Marques falou da importância da mulher durante a própria Revolução, ao longo daqueles 4 meses. 2 coisas importantes aconteceram. Em 1934, claro, a própria Constituição, que foi promulgada e que deveria levar à eleição direta do presidente da República em 1937, o que não ocorreu, né? O Getúlio Vargas seguiu ali em 1937, Estado Novo, a gente vai chegar lá, mas o papel da mulher nesse trabalho ao longo da Revolução e o que aconteceu em 1933, que a mulher ganhou poder de voto. Isso é muito importante a gente citar também, não é, professor Marcos Carmo? Pois a mulher, na verdade, ganhou o direito de votar ainda em dezembro de 32, num decreto de Getúlio, e em 33 a mulher, pela primeira vez na história do Brasil, poderia votar, além de que nós ganhamos o direito do voto secreto. Então, é absolutamente importante esse nosso empenho de 32, que resultou nessas conquistas. Além de que nós devemos considerar que elegemos a primeira deputada federal da história do Brasil, que era a dona Carlota de Queiroz. Ela era da retaguarda, dos trabalhos do MMDC na retaguarda, a primeira deputada federal da história do Brasil elegemos, e foi uma das constituintes em 1934, uma das deputadas da Assembleia Constituinte em 34. Mas em 32, eu gostaria de reforçar a fala do amigo coronel Sérgio Marques. Poxa, imaginem essas mulheres que participaram direta ou indiretamente do movimento. Eu prefiro até chamar com esse nome, movimento constitucionalista, porque foi um envolvimento bem amplo nesse sentido. As mulheres
pode parecer banal imaginarmos, mas cuidando da cozinha, diuturnamente, as mulheres como costureiras, as mulheres como enfermeiras, as mulheres como operárias, a inserção da mulher no mercado de trabalho, nós não temos nenhum trabalho que fale sobre isso, não temos um trabalho de história que fale sobre isso, né? E mulheres também na linha de frente. Além das mulheres terem a dor de seus maridos, filhos, amigos, namorados, pais irem para as trincheiras, as mulheres que também foram, nós temos registro de 6 mulheres, no mínimo 6 mulheres partiram para a linha de frente. Os casos mais famosos são da Maria Soldado, era uma senhora, Maria José Bezerra, negra, cozinheira, né? E que foi para a linha de frente, lutou disfarçada de homem, só foram saber que era mulher porque ela foi ferida em combate, foi para a retaguarda no hospital, quando despida perceberam que era mulher. A professora, do lado daqui de São Carlos, professora nascida em Araraquara, professora Estela Rosa Esguaçábia, ela se disfarçou de homem. O irmão já havia se alistado voluntário, ela queria lutar também como voluntária, não podia, mas ela encontrou fardamento de um voluntário que desertou, que não quis mais ir. Ela encontrou na beira de uma estrada de terra, se vestiu como homem e se alistou. É Maria Esguaçábia, como se diz na história, e lutou depois como mulher mesmo. Então, a questão da inserção social, que hoje é tão falada e tem que ser falada, em 32 foi muito grande. E nós temos muito a que estudar em relação a isso ainda. Sim. 12h27, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. Estamos mergulhando na história. Afinal, amanhã, 9 de julho de 2022, celebração dos 90 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. Estamos aqui com o tenente-coronel Sérgio Max, historiador, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, e também com o professor de História, Marcos Carmo, presidente da seccional jauense da Sociedade de Veteranos de 32 MMDC. A gente vai para o intervalo, uma parada breve, a gente volta em seguida com a sequência aqui da nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, pela AllTV, a TV da internet, também pelas redes sociais. Nossa jornada aí, as imagens no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube. Sexta-feira, você sabe, parceria do programa Gente que Fala com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Amanhã, celebração dos 90 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, e a gente está contando toda essa história com o tenente-coronel Sérgio Max e também com o professor de História, pesquisador e palestrante Marcos Carmo. Coronel Sérgio Max, vamos falar um pouquinho sobre, tentar fazer um paralelo com o que ocorre nos dias atuais. Esse alto grau, esse alto nível de polarização que a gente vê hoje, como é que a gente pode fazer uma comparação com o que acontecia naquela época? Polarização ideológica que acontecia naquela época, anos 30, especificamente na Revolução de 1932. Bom, a polarização em 32 resultou guerra. Essa é a grande situação. A polarização máxima resultou uma guerra entre irmãos que estavam lutando debaixo de uma mesma bandeira, que é o pior tipo de guerra. A guerra é uma guerra civil. E, de fato, ela é chamada de revolução, mas ela é uma guerra civil porque as partes ali interessadas faziam parte de um mesmo Estado. Então, por isso que o tabuleiro político é importantíssimo para que as demandas sejam resolvidas
dentro do aspecto político, né? Porque quando se rompe a política, a guerra, na realidade, ela é um subproduto da política quando não dá certo nas linhas legais. Então, parte-se para a guerra. Então, um paralelo que nós fazemos hoje felizmente, nós estamos disputando tudo, apesar dessa rivalidade existente no Brasil de 2022, dentro do aspecto político, né? Dentro do aspecto político, não há nenhum tipo de problema, porque ele é a solução para que os problemas sejam sanados e resolvidos. Porque quando não são resolvidos totalmente, nós temos essas disfunções sociais traduzindo guerra. Professor Marcos Carmo, e a sua observação a respeito desse aspecto, polarização hoje, e que paralelo a gente consegue fazer com o que acontecia do ponto de vista de polarização ideológica naquela época? Polarização dá um trabalho danado para quem é professor de história e tenta chegar mais próximo possível do que os fatos mostram, registros, manifestos de época, depoimentos e etc. Porque, de um lado, nós temos o pessoal dizendo que 32 foi meramente elitista e que não tem envolvimento popular e etc. Do outro lado, nós temos um pessoal dizendo de 32 absolutamente nacionalista, etc, etc. Quer dizer, dos dois extremos, da extrema direita... As narrativas diversas. Exato, mas, poxa vida, por que não buscar, como em 32, a busca de convergências de ideais dos mais diversos e básicos? Todo mundo é a favor de segurança no dia a dia, todo mundo é a favor de educação de qualidade, todo mundo é a favor de respeito à soberania nacional, de respeito às leis. Poxa, em 32 houve sim gente de esquerda que lutou, que foi voluntário, que desculpem, é o caso da minha família. Eu nem sabia que eu tinha um tio bisavô que foi voluntário em 32. Eu fui a saber depois de estar estudando muito a respeito. E tinha uma prima distante que foi minha aluna, um voluntário lá de Dois Córregos. E ele era de esquerda. Ele lutou em 32 como voluntário, era um mero peão, vamos dizer assim, era um caipira. E depois da Revolução acabou sendo advogado trabalhista, chegou a ser acusado de comunista, nunca foi comunista, mas chegou a ser acusado 40 anos depois, chegou a ser preso e etc. Sem ter razão, mas enfim, não vamos discutir sobre isso. Mas, poxa vida, em 32 se misturava da sociologia Marx e Weber, porque o exército virou povo, o povo virou exército. O maior quartel que nós tínhamos em São Paulo era o pátio da USP Direito, era o pátio do Largo de São Francisco, o famoso pátio das Arcadas, sabe? E nós estávamos irmanados num ideal que, por mais abstrato que seja se falar em Constituição, é muito concreto se sentir a falta de liberdade, a força de uma ditadura verdadeira. E se tantos por aí valorizam quem luta contra a ditadura, contra situações de opressão, por que não valorizar esses exemplos de 32? Aliás, a Universidade de São Paulo surge nessa esteira, né? A criação da Universidade de São Paulo surge nessa esteira. Exato. 2 anos depois, nós temos a criação da USP, que foi também inspirada em 32. Nós tivemos figuras proeminentes da USP que se alistaram em 32 como voluntários ou que participaram na retaguarda e etc. Quer dizer, a questão não é se era da elite ou era popular, a questão é que houve o ideal por uma causa na qual se irmanaram, e isso foi muito forte. Os estudantes, tanto da USP quanto do Mackenzie, USP naquela época, né, seria a faculdade, a Politécnica, né, a engenharia da Poli da USP, junto com o pessoal do Mackenzie, fazendo, como citou o coronel, vários materiais de guerra, mas veja, carros blindados, lanchas blindadas, né? Trens, nós fizemos seis trens blindados, né? Com toda a carência de material, mas imagina isso em apenas 3 meses de luta. Que engajamento que foi isso? E citando aqui de populares, em Presidente Prudente, teve um mendigo que era
famoso mendigo, ou coloquemos no discurso de hoje, pessoa em situação de rua, em Presidente Prudente, que foi voluntário em 32, o Amendoim. Amendoim. Para quem for, lembra, Coronel, para quem for consultar o livro Cruzes Paulistas, um livro excelente, por sinal, tem o nome ali dos que já identificamos, mas faltam alguns que foram constitucionalistas mortos em 32. Tem o nome dele lá, está em ordem alfabética, tem o nome do Amendoim. Ele era um mendigo, ele se alistou voluntário, né, e vivia se escorando no alcoolismo, mas em 32 foi um bravo e morreu combatendo. Né? Agora, essa questão da polarização, acho que o programa vai ser curto para tudo isso, vamos deixar um pouquinho mais para frente, para daqui a alguns minutos, quando a gente chegar em 1937. Eu só quero fazer um comentário aqui. O capitão Sérgio Marques, coronel Sérgio Marques, o capitão Edson da Costa Pereira, do 36 BPMI, 36º Batalhão de Polícia Militar do Interior, fica em Limeira, está com a gente no YouTube, contando que a Maria Soldado, mulher símbolo da Revolução de 1932, era limeirense. Ela, disfarçada de homem, pegou em armas e foi para a linha de frente de fuzil nas mãos. Que a gente acabou de contar aqui, né, coronel? Exatamente. A Maria Soldado, ela trabalhava, entre aspas, hoje nós falamos uma casa de família, que seria cozinheira, e ela acabou chegando, ela ficou afastada do serviço, daqui a pouco ela chegou fardada, né? E falou, mas onde você vai? Não, me alistei na Legião Negra, que ficava na Barra Funda, no bairro da Barra Funda, em São Paulo, o quartel, né, a sede da Legião Negra, e eu vou partir com meus irmãos para o campo de batalha. E no campo de batalha ela foi como enfermeira, mas acabou pegando em armas, e como o professor nosso acabou falando, ela foi ferida, e aí descobriram que era uma mulher que estava nas trincheiras, né? Temos outros casos também a respeito, não só a Maria Soldado, que inclusive hoje está eternizada no mausoléu Obelisco do Ibirapuera. Inclusive, no final da vida dela, ela vendia quitutes, e quando ela falava que lutou em 32, as pessoas não acreditavam, né? Porque na época, a Revolução de 32, quem pegava em armas eram homens, e as pessoas não acabavam não acreditando na história dela. E um pouco antes do seu falecimento, que foi em 57, houve uma eleição no MMDC, e com várias mulheres para serem pleiteadas como símbolo da Revolução de 32, e ela venceu a eleição, sendo considerada a mulher símbolo da Revolução de 1932. Maria Soldado daria um excelente seriado, um excelente filme, falando da força de uma mulher e de uma mulher negra, né? E não outras valorizações que, infelizmente, o cinema nacional acaba colocando, né? Drogas, pornografia, coisas do gênero, criminosos. Nós temos tantos valores. Inclusive, uma das situações, eu gosto de relembrar, no dia 7 de setembro, no Dia da Pátria, no setor Túnel, que fica na cidade de Cruzeiro, né? A cidade de Cruzeiro é a cidade divisa lá com Minas Gerais, um dos setores mais mortíferos da Guerra de 32, né? O que aconteceu? 7 de setembro, houve o hasteamento do pavilhão nacional numa tosca vara de bambu e... Nas linhas, com licença, coronel, nas linhas constitucionalistas de São Paulo. Exatamente, nas linhas constitucionalistas de São Paulo, o comandante deu o toque lá para que os poneteiros efetuassem o toque do hasteamento da bandeira nacional. E o que aconteceu? O exército constitucionalista se levantou das trincheiras em pé, em continência à bandeira, e os inimigos, que eram seus irmãos brasileiros, que estavam ali a 70, 80 metros de distância, nas outras trincheiras, nas trincheiras ditatoriais, também se levantaram e prestaram continência à bandeira nacional. Então, durante o toque da corneta, naquele minuto e meio, a guerra parou para o hasteamento do pavilhão verde e amarelo. Então, é uma das cenas maravilhosas, e
Ninguém sabe disso, né? Mostra, eram irmãos lutando pela mesma bandeira, com ideais diferentes, mas pela mesma bandeira, né? Cada um acreditava no valor. Eu acredito que o valor constitucionalista era muito maior, porque abrangia tudo, abrangia liberdade, abrangia democracia, abrangiam direitos individuais e direitos coletivos. E é uma cena assim maravilhosa, né? Mais uma vez, fazendo um comparativo na história, lá em 1914, na véspera do Natal, o exército alemão e o exército inglês, né? Ingleses e franceses, se solidarizaram com o jogo de futebol. A guerra parou na noite de Natal, da véspera, né, para o dia 24 para o dia 25. Tem filmes, tem documentários, e isso no Brasil ninguém sabe, nem isso aconteceu na Revolução 32. Na Frente Mineira também, aproveitando a carona aqui, com licença, amigos, na Frente Mineira, eu acho que tem duas situações que são muito elucidativas desse aspecto. Bom, primeiro, um paulista dedilhando aqui o violão, né, cantando Lua Branca, naquela época era um sucesso. Ó, lua branca, de fulgores e de encantos, se é verdade que ao amor tu dás abrigo, e de repente ele canta muito alto com os amigos ao lado, e opa, os mineiros vão achar que é provocação, para. Aí do outro lado, na trincheira, o mineiro grita, canta mais, paulista! Aí o paulista volta a dedilhar, tocar, e as duas trincheiras cantando juntas, na madrugada. E o que eu acho que é ainda mais efetivo, efusivo nesse sentido, o mineiro chegar até a trincheira paulista com bandeira branca e perguntar se tinha café. Aí o paulista dá café para o mineiro e em troca, é claro, né? O que o mineiro daria? Né? Daria queijo, deu queijo para o paulista. Isso aconteceu com os tios da famosa, saudosa Inesita Barroso, rainha do sertanejo brasileiro, a Inesita, a saudosa Inesita. Aconteceu, e tem entrevista que ela dá depoimento falando que isso aconteceu, uma luta entre irmãos, né? E os irmãos do lado de lá, que nem sabiam o porquê de São Paulo estar lutando, mas acreditando nas mentiras da ditadura, que São Paulo era separatista, elitista, comunista, foi feita a propaganda de São Paulo, fascista, né, de um líder italiano chamado Matarazzo, que era comunista. Como é que o Matarazzo seria comunista? Né? Mas... Deixa eu me socorrer aqui da sua vivência pelas cidades do interior. Você contava que você vive em São Carlos, mas já morou aí em várias cidades próximas daí. Como é que o interior guarda? Porque, assim, o que acontece? A gente vê muitas... Para marcar a história, para marcar os fatos, a gente vê muitas avenidas, muitos monumentos que levam datas, levam os nomes, né, que marcaram a história, enfim. Aqui em São Paulo a gente tem a Avenida 23 de Maio, Avenida 9 de Julho, que se encontram ali no centro, no Vale do Anhangabaú. Essas avenidas levam para a Zona Sul. Temos a 9 de Julho, eu não sei se ainda existe lá, se aquele túnel da 9 de Julho passa debaixo da Paulista, se tem o nome da Sociedade Veteranos de 32 ainda. Enfim, são avenidas e locais, né, com essas referências que marcam a Revolução. Aí, pelo interior, como é que isso tudo é guardado? Que, pela sua vivência, pela sua andança, e o que você encontra? Eu encontrei no interior muitas ruas que fazem as suas devidas homenagens. Das cidades que eu trabalho, todas têm alguma homenagem com as datas, com os nomes de comandantes, etc. Ou mesmo o nome de batalhão, né? Lá em Avaré, onde eu morava até ano passado, voluntários de Avaré, né? Mas o que eu acho mais interessante é a presença de monumentos lindos, 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 lindos. Aqui em São Carlos tem a Praça dos Voluntários com um monumento maravilhoso e está lá esperando restauração. Em Ribeirão Preto, aqui próximo, tem um monumento gigantesco, maravilhoso, está esperando restauração. Em Araraquara, aqui próximo, tem outro monumento maravilhoso, está esperando limpeza, além de restauração, etc. Mas as pessoas não sabem, os jovens desconhecem, e a culpa não é dos jovens, a culpa é dos professores, a culpa é dos meus colegas de trabalho, a culpa é de historiadores, né? É claro que a mídia poderia contribuir, como vocês estão contribuindo nessa divulgação, mas cadê o culto a essa memória desses jovens,
né, por esse envolvimento que houve gigantesco em 32. E quando eu trabalho por aí nas aulas, palestras, algumas exposições de acervo que eu faço, é mágico, é o tema mais mágico que eu trabalho ao despertar a curiosidade, ao despertar o interesse em estudar a história. Que bonito isso, né? E uma semana depois, alguns dias depois, alunos amigos entram em contato. Ô, Marcos, eu não sabia, meu tataravô foi. Eu não sabia, a minha bisavó diz que a mãe dela doou para a campanha do ouro para o bem de São Paulo. Uma vez estava numa palestra lá em Bauru, e uma senhora, a avó de um aluno, estava lá assistindo junto. Essa senhora, no meio da palestra, toda constrangida, levantou o dedinho assim: pois não, vó, fala aí. E a avó então disse: professor, eu era menina, eu tinha 5, 6 aninhos, não me lembro agora, eu tinha 5, 6 aninhos, minha mãe fazia biscoito, ela era de Bauru, fazia biscoito e eu levava para os voluntários até a estação de estrada de ferro. Então, essa história é possível ser resgatada. Por que cada cidade não tenta fazer, por um esforço de polícia, professores, etc., a lista dos seus voluntários? Em Jaú nós conseguimos. Em Jaú nós descobrimos quem se alistou e quem morreu, que nós não tínhamos conhecimento, não estão em livros ainda. Não estão em livros. Marcos, desculpa cortar, eu quero ir um pouquinho mais para frente, porque faltam 14 minutos para 13h, e o tempo está passando rápido, e eu tenho perguntas aqui da audiência para fazer agora, 13 minutos para 13h. Pois não. E não quero deixar de abordar esse ponto, porque você é professor, lida com a galera do ensino médio, professor de cursinho, quero chegar em 1937. A Constituição de 1934 levaria a uma eleição presidencial em 1937, o que não ocorreu. Getúlio Vargas se manteve no poder, foi até 1945, com a sua mão de ferro, certo? E para ele se manter no poder, naquela ocasião, surge aquele documento, Plano Cohen, que seria uma ameaça comunista ao Brasil. Foi essa a desculpa que foi usada para convencer a população do golpe de que haveria uma ameaça comunista no Brasil e que ele deveria se manter no poder. Como é que isso hoje é visto em sala de aula com essa moçada? Pois é, eu vou dizer assim, do meu conhecimento, né, e de alguns colegas que eu tenho, que eu sei como é que trabalham. Nós buscamos a seriedade do material de época, as fontes primárias e, quando não possível, fontes primárias, com livros que tenham sua responsabilidade ao trabalhar o assunto, né? Esse plano Cohen, não existia, de fato, ameaça comunista como esse plano trazia, isso não existia. Esse plano foi arquitetado, sobretudo, pelo general Olímpio Mourão Filho, que, aliás, era diretamente amigo de Alemanha nazista. Ele foi condecorado amigo da Alemanha nazista pelo embaixador alemão no Brasil, Karl Ritter, né? Assim como o general Dutra. E ambos, aliás, contra São Paulo em 32. Góes Monteiro contra São Paulo em 32, também nessa acusação de que haveria essa ameaça comunista. O plano Cohen, como os nazistas também fizeram, a argumentação da ameaça comunista e etc., né? Assim, Getúlio ganhou o argumento para um regime forte, que foi o Estado Novo, uma nova ditadura, né? Manter o Brasil livre do chamado perigo vermelho, né? E surgiria aí um outro tema para a gente conversar numa outra oportunidade. Certamente. Que ironia, o Brasil ditatorial ajudou a combater pela democracia com os soldados da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra. Bom, e antes aqui das nossas perguntas da audiência aqui, Coronel Sérgio Marques, a gente tem, por tradição, na Avenida Pedro Álvares Cabral, aqui em São Paulo, diante do Parque Ibirapuera, diante da Assembleia Legislativa de São Paulo, no 9 de julho, o desfile das viaturas, carros antigos, as viaturas da Polícia Civil, as viaturas da Polícia Militar. Esse ano vai acontecer alguma coisa em relação a isso? Nos anos anteriores, certamente, tudo ficou muito parado por causa da pandemia. É um momento muito bonito, muito marcante, as famílias vão para a avenida para assistir aquilo ali, é um momento de consagração de todos, e com a famosa Marcha Paris-Belfort, quer dizer, aquele desfile vai ocorrendo e a Marcha Paris-Belfort, que é o hino, né, da Revolução Constitucionalista de 32, alimenta toda aquela festa que acontece. O que vai ter esse ano? Amanhã, exatamente, lá no Parque do Ibirapuera, Coronel?
E vamos ouvir, enquanto isso, a gente ouve aqui de fundo, a gente ouve um pouquinho dessa marcha. 2 anos, né, de 2020 e 2021, devido à pandemia, o desfile de 9 de julho, agora amanhã, 9 de julho de 2022, no período da manhã, já então a partir das 8 horas, as tropas estão formadas, um desfile cívico-militar, então, como você mesmo disse, a participação do Exército, da Marinha, da Força Aérea, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Civil Metropolitana, escolas com crianças, representações, desfile também motorizado, também principalmente da Polícia Militar, e ao final o desfile do regimento montado 9 de julho, que é o regimento de cavalaria da Polícia Militar. Eu diria que é um dos pontos mais emocionantes, vamos assim dizer. Tudo isso ao som da banda da Polícia Militar, né, que estará tocando todos esses hinos, inclusive a Paris-Belfort. E não deixem, quem for comparecer amanhã, não deixem de conhecer o monumento erguido em homenagem aos heróis de 32, obra do arquiteto Galileo Emendabile, né, um italiano de nascimento, né, que em 22 o regime fascista de Mussolini assumiu o poder, era uma monarquia a Itália, ele, republicano, teve que fugir, porque eles tinham perigo de morte, né? E ele veio para o Brasil, ele deveria ir para Buenos Aires, mas no meio da viagem avisaram a ele que ele corria perigo também em Buenos Aires. Ele acabou aportando no Porto de Santos e acabou ficando aqui pelo Brasil mesmo, e para nós foi excelente, porque ele é o arquiteto que teve a ideia, a inspiração do monumento mausoléu obelisco do Ibirapuera, que eu digo que é um projeto matemático, porque tudo lá roda em torno das datas 9/7 de 1932. Então, só para nós termos mais... Inclusive, a quantidade de degraus ali, né, que existem diante do obelisco, né, essa referência ao 9 de julho, são 9 degraus ali, né? Exatamente. Quando você ingressa no mausoléu, o mausoléu é um cemitério, a cripta, onde estão... Sim, os restos mortais dos combatentes estão lá depositados. São 9 degraus, né? 9 de julho. A altura do mausoléu do obelisco são 81 metros. 8 mais 1, 9 de julho. Só o obelisco são 72 metros. 7 mais 2, 9 de julho. Se você somar 8 mais 1, mais 7 mais 2, dá 18. 1 mais 8, 9 de julho. Então, é um projeto todo matemático. A área construída são 1.932 metros. Né? Então, quando você entra, existem arcadas, 3 arcadas, 9 é múltiplo de 3, e 3 é um número perfeito, Pai, Filho, Espírito Santo. Então, tem toda uma explicação da construção e os nomes dos soldados combatentes que morreram em 32, ou aqueles que lutaram, sobreviveram, tiveram uma vida normal, faleceram, e também têm o direito de serem eternizados no mausoléu de 32, no Ibirapuera. Né? Então, lá tem um soldado que aquele patrimônio está sob a guarda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tanto que ficou 12 anos fechado aquele monumento, aquele de Brasil. Infelizmente, a parte cultural, nós temos esses deslizes. Em 2014, ele foi reinaugurado com verbas da Polícia Militar, né? E tem um soldado que recepciona as pessoas todos os dias, no horário comercial, e ele explica as coisas do mausoléu obelisco do Ibirapuera. Então, é muito legal. Uma visita imperdível. Muito legal essa história, muito legal a sua explicação, obra do engenheiro Galileo Emendabile, muito bom. Olha, 6 minutos para 1 da tarde, eu vou rapidinho aqui, muito rapidinho, Coronel Sérgio Marques e Professor Marcos, para as perguntas da nossa audiência, pouquíssimos segundos para cada uma delas, porque são várias, tá bom? A gente tem poucos minutos. Seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui da capital, Sérgio Marques, Coronel. Qual foi a posição do então oficial do Exército, depois brigadeiro, Eduardo Gomes, na Revolução de 32? Você sabe dizer? Bem rapidinho. O Eduardo Gomes, ele era
comandante da aviação ditatorial. Ele auxiliou no bombardeio contra as tropas constitucionalistas, ou seja, ele fazia parte do exército de Getúlio Vargas. Guto Ferreira está no Facebook, professor Marcos. Quem foi Paulo Virgínio, que dá nome à estrada entre Cunha e Guaratinguetá e é homenageado como um herói da Revolução de 1932? Pergunta do Guto Ferreira. Paulo Virgínio era um caipira, era um camponês que vivia nessa região e foi sacrificado em 32, não revelando as posições das trincheiras paulistas. Uma tropa da Marinha torturou, procure a história dele, que é muito interessante, torturou, acabou matando, ele era pai de crianças, acabou se tornando um mártir em 32, mas morreu para não revelar as posições das tropas paulistas, que ele sabia onde estavam. Coronel Sérgio Marques. Oi? Não conseguimos ouvir. Inclusive, ele está no mausoléu. Paulo Virgínio está no mausoléu. Sim. Daniela Neves, Coronel Sérgio Marques, está no Instagram. A história é longa, mas em linhas gerais, o que foi a chamada Revolução Esquecida de 1924? A Revolução de 1924 é uma continuação do Revolta do Forte de Copacabana de 1922. O objetivo da Revolução de 24 era a derrubada do presidente Arthur Bernardes, consequentemente derrubada das oligarquias existentes, mineiras e paulistas, né, que faziam parte da República Velha, e também o objetivo delas era o voto secreto e eleições limpas, porque naquele período as eleições eram roubadas, falando português claro. Professor Marcos, a Gabriela Aguieiros, no YouTube, obrigado, Gabriela, pergunta do que se trata ou do que trata o seu recém-lançado livro Gabi. O meu livro trata da história de um ex-combatente que eu criei, mas aí é da Força Expedicionária Brasileira. Eu criei com base nos veteranos da FEB que eu conheci e também tem bastante de 32 ali. Quem quiser, entre em contato comigo pelo Instagram, Marcos, com U, _FEB. FEB, Força Expedicionária Brasileira, estou à disposição. Rodrigo Monteiro no Facebook quer saber, Coronel Sérgio Marques, o que eram as matracas usadas pelo Exército Paulista, né? Aquela engenhoca, você vai explicar sobre essa engenhoca, senão eu vou dar o spoiler aqui para você. Como São Paulo tinha uma deficiência muito grande de armamentos, que não era comum nas tropas ditatoriais, que eles tinham bastante armamento, São Paulo acabou inventando um armamento chamado matraca, que era uma peça de madeira com metais que ele ia rodando e parecia o som de uma metralhadora. E eu li alguns relatos, alguns livros de tropas ditatoriais que falavam assim: isso aí não é nada não, não é nada, então coloca você a cabeça para fora da trincheira. Eu não, vai que é verdade. Então isso acabou ajudando a segurar as tropas ditatoriais de todos os setores de luta paulista. Pessoal, muito legal. A gente vai pôr um ponto final aqui nessa edição do programa Gente que Fala, de sexta-feira, nessa parceria aqui nossa com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Eu vou pedir a despedida de cada um. Coronel, 5 segundos para a sua despedida. Bom, muito obrigado e acreditem sempre na democracia por esses jovens que derrubaram seu precioso sangue para a defesa da democracia e a liberdade que nós temos hoje. Professor Marcos Carmo, sua despedida, 5 segundos. Agradeço muito, um abraço para todo mundo e quem preza pela liberdade tem que dizer viva São Paulo, viva 32. Muito obrigado, professor de História, pesquisador, palestrante Marcos Carmo, presidente da seccional jauense da Sociedade Veteranos de 32 MMDC, tenente-coronel Sérgio Marques, historiador e mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Hoje eles trataram aqui com a gente sobre os 90 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, que serão celebrados amanhã, dia 9 de julho. Bom, o programa Gente que Fala, você sabe, realização da ABCOM, na técnica, no apoio técnico da Altivio, Sérgio Oliveira, valeu Sérgio aí pelo apoio, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na Altivio a direção-geral é do Alberto Luchetti, e você, espectador, você internauta, sempre por aqui, é a razão da nossa presença todos os dias. Um bom final de semana para todo mundo. A gente volta a se falar na segunda-feira, a partir do meio-dia. Um abraço a todos. Tchau.